Como alguns colegas têm experimentado estimulação quadripolar com o nosso sistema Neurosoft para monitoração intraoperatória e discutido conosco, eu resolvi resumir o artigo do Dr. Atif Hussain, publicado agora em julho de 2020, e divulgar o que eu entendo por esse artigo. No artigo, o Dr. Hussain ele procurou comparar a resposta motora obtida quando ele coloca a estimulação transcraniana em C3, C4, com a resposta obtida quando ele distribui cátodo e ânodo entre 4 polos. Na verdade, isso não é uma estimulação quadripolar, é uma estimulação bipolar, cátodo e ânodo, em que cada polo foi distribuído entre 2 contatos. E ele testou 4 diferentes distribuições de cátodo e ânodo, todas aplicando uma corrente no plano coronal simétrica, distribuídas em eixos ao longo de C1, C3, C2, C4, ou em eixos diagonais, incluindo contatos 1 centímetro à frente do plano central, plano coronal central. E para isso ele não precisou de nenhum estimulador transcraniano especial, apenas usou um jumper que distribuiu o cátodo entre dois corkscrew e o ânodo entre outros 2 corkscrew. E o método de comparação foi com base em fixar a intensidade de estímulo do trem multipulso para o mínimo necessário para obter uma resposta reprodutível em membros inferiores. Então ele usou uma intensidade no limiar, pouco acima do limiar, e comparou, sem mudança dos parâmetros, o tamanho, a área da resposta, a amplitude e a área, quando ele distribuía o cátodo e ânodo entre 2 polos de cada lado. E ele citou outros estudos que procuraram obter uma resposta mais eficaz, mais seletiva para membros inferiores, ou uma maior seletividade para hemisfério, com montagens também no plano coronal mais estreita, C1, C2, que se acreditava seja mais eficaz para membros inferiores, com montagens no plano pré-central, que ele nomeou como N1, M2, M3, M4, como nessa figura, e com montagens coronais assimétricas para obter maior seletividade, C3CZ, C4CZ. Citou também estudos que procuraram verificar se no plano sagital, com cátodo e ânodo 6 centímetros à frente e 1 centímetro atrás de CZ, obtinham mais seletividade para membros inferiores. E citou até um estudo, esse eu não conhecia, que usou uma estimulação transcraniana no eixo diagonal de C3-FPZ e C4-FPZ, que é algo que eu acho que me preocupa, porque isso projeta muito mais artefato, não só sobre a face do córtex bulbar, como nos membros. E o que ele verificou, ele usou como parâmetro a área e não a amplitude, foi que, comparado à montagem C3-C4, a montagem nomeada como número 4, que nessa figura aqui a gente vê, é uma montagem em que é distribuído diagonalmente o eixo do cátodo, o ponto do cátodo e ânodo. A montagem 4, em 56% dos pacientes, produziu uma resposta com maior área. E, na minha interpretação, o que isso significa é que quando você distribui o cátodo e o ânodo numa área de aplicação maior, você imagina que o vetor de fluxo elétrico vai ser mais expresso, mais amplo, você vai aumentar a área de estimulação. Existe uma questão de precisão do posicionamento C3 e C4 sobre o córtex motor que poderia implicar como uma maior facilidade de obter resposta nos membros superiores, porque isso aqui é adjacente ao córtex motor de mãos. Mas no caso de membros inferiores, que estão no plano medial, o efeito de pequenas mudanças no posicionamento do motor acaba sendo minimizado. Então eu interpreto, e o artigo ele também comentou isso, que é a maior área de estímulo de região do vetor subcortical que acaba sendo responsável por essa um pouco maior eficácia de estimulação transcraniana. Mas isso não permite concluir que montagem quadricular produz maior seletividade
com menos movimento, menos incômodo durante a cirurgia. O autor até comentou isso durante o artigo. Então é isso. Quis resumir esse artigo. Espero que vocês achem interessante.